você não acha que o pessoal do marketing do Corinthians é muito fraco? Cara, tem até uma história interessante sobre o Corinthians, prometo contar para vocês. Deixa eu só responder a 2 superchats. Quero explicar essa história do Samir Carvalho, a história que o Samir Carvalho trouxe hoje sobre os 60 milhões de reais de patrocínio. Então deixa eu explicar essa história do marketing do Corinthians, vai? Aproveitar que já passamos das 2.000 pessoas, poder deixar o like para ajudar a gente melhor ainda. Samir Carvalho trouxe a informação de que 2 empresas do ramo de casas de apostas, não muito conhecidas, nada conhecidas no Brasil, tem interesse em fechar acordos de patrocínio com o Timão. São concorrentes, tá? As propostas muito similares fariam com que o Corinthians ganhasse 35 milhões de reais fixos e com bônus, esse valor poderia chegar a 60 milhões de reais por temporada, de longe o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, especialmente porque seria um patrocínio por uma propriedade. A Crefisa paga 81 milhões de reais por ano, mas por todo o uniforme do Palmeiras, inclusive esse valor pago pela Crefisa e pela FAN está completamente defasado. Uma das coisas que o Palmeiras deveria atacar com urgência é uma renegociação. O problema é que a dona da Crefisa, da patrocinadora, é também a presidente do Palmeiras. E aí você cria um conflito de interesse gigante. Voltando ao Corinthians. O Samir conta, então, que essa oferta é de 35 mais 25. O Corinthians hoje tem mais ou menos 35 milhões da PixBet. PixBet, que é uma casa de apostas e patrocina o omoplata do Corinthians, ainda banca um backdrop, banca para ter sua marca exposta no backdrop e também em redes sociais. Fui checar com uma fonte minha do departamento de marketing do Corinthians, essa pessoa falou, Nicola, vamos por partes. Primeiro, o acordo com a PixBet garante quase 40 milhões de reais por ano. Inclusive, eu estou tentando especificar direitinho esse contrato para trazer detalhes para vocês, porque se confirmado esse valor de quase 40 milhões, já é o maior patrocínio de história da atualidade do Brasil, e com detalhe, não é um patrocínio master, é um patrocínio no omoplata. Segundo ponto, de acordo com essa fonte do departamento de marketing, o Corinthians recebe consultas e propostas e conversas de casas de apostas toda semana. Vou até ler a frase, que eu acho que fica até mais... Aí vocês tiram as próprias conclusões, né? São propostas e valores diferentes toda hora, mas temos uma parceria com a PixBet e seguiremos com eles. Todo o resto é conversa, tá? Então, o departamento de marketing do Corinthians admite contatos, admite ter sido procurado, mas banca a manutenção da PixBet, contrato extremamente interessante. No começo da live, vocês tinham perguntado se existe alguma verdade que o Luan procurou o Corinthians para pedir para ser reintegrado. Ninguém nunca ouviu falar sobre essa história no Corinthians, tá? Então, Luan pedindo para ser reintegrado é cascata. Não sei se é cascata, né? Mas, assim, minha fonte garante que não tem absolutamente nada nesse sentido. Boa. E Balbuena no Bahia. Tem fundamento? Boa noite, Nicola. Tava meio sumido, correria e as novidades no Corinthians. Boa, Caião. Estava explicando agora há pouco sobre o patrocínio. O Corinthians garante que vai manter o patrocínio com a PixBet. Está bem contente com a sua casa de apostas. Sobre contratações, o Christian está fechado. Inclusive, daqui a pouco a gente vai colocar o CEO do São Bernardo para debater a respeito do Christian, para tentar entender um pouquinho mais desses detalhes. E para falar um pouquinho também sobre a possibilidade de outras aquisições e outros reforços, tá? Danilo Soares pergunta para o CEO do São Bernardo se o Barleta vai jogar a Copa do Brasil. Boa pergunta. Podemos já começar com essa, tá? Mas poder... Enfim, boa noite, Nicola. Balbuena no Bahia procede? Já mandei mensagem para uma fonte do Corinthians para ver se a gente consegue alguma novidade sobre isso. Assim que tiver resposta, eu já conto para vocês também, tá? Vamos lá. Christian Barleta, ele vai jogar a Copa do Brasil pelo São Bernardo? Ou o fato de a negociação com o Corinthians estar avançada vai fazer com que vocês deem essa segurada? O fato da negociação do Corinthians estar bem avançada é um pedido do Corinthians para que ele não jogue, né? Isso até eu entendo também a situação, porque o atleta jogaria apenas um jogo, né, conosco, talvez 2 no máximo, e depois ele não poderia atuar pelo Corinthians. Mas como a operação ainda ela não é oficial, ela não existiu ainda a assinatura oficial do contrato, o Barleta a priori joga a Copa do Brasil. Se até lá as coisas caminharem e os contratos estiverem assinados e tudo estiver ok,
o Barleta está fora do jogo da Copa do Brasil, por entendermos que o Corinthians fez esse pedido, e o Corinthians também é um clube que a gente tem uma boa relação e a gente jamais se oporia a isso. O jogo de vocês é na semana que vem já, Lucas? Quarta-feira.